um dos temas mais fascinantes da área da saúde, a neurologia. O sistema nervoso ele é composto por dois tipos de células, as células da glia e os neurônios, que vai formar tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Todo esse estudo de sistema nervoso vai ser dividido em três grandes blocos. Medula espinhal, tem um zoom aqui da medula espinhal, que começa após ali o forame magno e termina ali na primeira, segunda vértebra lombar. Depois você tem um tronco encefálico, que tem mesencéfalo, ponte, bulbo. Aqui você vai ver os pares dos nervos cranianos, até o aparelho faríngeo. E aí você tem o cérebro propriamente dito, né? O telencéfalo, diencéfalo, enfim. E todo esse sistema é composto por essas células. E o sistema nervoso central, ele vai estar inserido no encéfalo e na medula. E lá você vai encontrar meninges, ventrículos, coisas que vão ser detalhadas mais para frente. E no sistema nervoso periférico, você já vai ter aí a formação de nervos e gânglios. Quando você dar uma olhada aqui numa visão anatômica, você está vendo a medula, certo? Espinal, que vai ser o primeiro bloco de estudo. Aqui você tem a cauda equina, você pode ver que você tem alguns nervos que estão saindo dessa medula espinal. Você tem aqui as famosas intumescências, a cervical e a lombosacral, que são extremamente importantes. Você vai ver aqui também a importância delas quando eu mostro para você um desenho esquemático mostrando quais partes do corpo esses nervos, esses plexos estão inervando, certo? Então, sem esse sistema não tem como a vida existir. Então, vamos continuar o estudo desse tema tão fascinante, certo? Vamos começar falando de uma dessas células, que é o neurônio. Bem, o neurônio ele vai surgir de células tronco que estão presentes em algumas áreas do corpo humano, no bulbo olfatório, no giro dentado e no hipocampo, certo? Que você consegue ver o bulbo olfatório. Então, a partir da estimulação dessas células, você vai ter a produção de neurônios. Como eu consigo identificar essas células? Em razão dos filamentos de nestina, ou seja, tem muita nestina nessa região, que é um filamento intermediário próprio de células imaturas, ou que estão em rápida proliferação. Então, dessa forma, eu consigo identificar essas células, a quantidade delas, e se elas podem vir a se tornar outros neurônios. Um detalhe curioso é que eu também vou encontrar essa nestina, esses filamentos intermediários, em tumores neurais, certo? Principalmente gliomas de alto grau e tumores primitivos ou pouco diferenciados. Então, o estudo da nestina pode vir a ser útil para atenuar ou impedir a formação de cânceres neurais, certo? Então, o primeiro ponto que eu queria dizer após entender de onde vem esse neurônio é que o neurônio é composto ou é dividido em três partes. A primeira parte é os dendritos, a segunda parte é o corpo do neurônio e, por fim, você tem o axônio. O outro segundo ponto é a idade. O neurônio não faz mitose, ou seja, provavelmente o neurônio que está no seu corpo tem a mesma idade que você. E por fim, nós temos a questão do potencial de ação do impulso nervoso, que vai ser recepcionado pelo dendrito, vai passar pelo corpo celular e aí depois o corpo celular, que é um centro trófico que vai tomar algumas decisões, ele vai passar para o axônio, vai transmitir, ou ali no axônio você vai gerar outro impulso nervoso que vai passar para outro dendrito, para outro corpo celular e para outro axônio e continuar esse ciclo neural. Bem,
você está dando uma olhada aí no neurônio, um esquema ilustrativo do neurônio, uma peça. Mais uma vez, repito, que é dividido em dendritos, corpo celular e axônio. Aqui em cima você tem um esquema do processo que vai acontecer. O impulso nervoso vai vir aqui para os dendritos, vai passar pelos dendritos, vai para o corpo celular, do corpo celular vai para o axônio, aqui é o axônio, do axônio vai para outros dendritos e aí continua o mesmo processo. Então, isso daqui se chama sinapse. Muito bem. Esse vai ser o movimento geral, vamos dizer assim, o padrão. Claro que existem outros formatos e tipos de neurônios, mas todos vão seguir essa lógica simples. As ramificações do corpo celular, como você percebeu, dão origem aos dendritos. Só um detalhe, a bainha de mielina não faz parte da divisão do neurônio, mas ela está acoplada e tem uma função muito importante. Ou seja, agora vamos continuar no raciocínio. Ou seja, as ramificações do corpo celular dão origem aos dendritos. E os dendritos, por si só, eles começam a se ramificar, como você pode ver nesse desenho esquemático aqui em cima. Eles começam a se ramificar para aumentar a área superficial de contato, e assim eles vão conseguir não só aumentar essa área superficial, mas receber mais impulsos nervosos. Ou seja, receber com maior facilidade o potencial de ação, os neurotransmissores, que são essas bolinhas vermelhas aqui. Outra coisa interessante que nós podemos comentar é que quando os dendritos começam a se ramificar e ficarem compridos, eles se tornam mais finos. Você tem uma grande quantidade de moléculas de citoesqueleto presentes nesses dendritos. Agora, você não vai encontrar nos dendritos complexo de Golgi. Vou repetir. Você não vai encontrar nos dendritos, aqui complexos de Golgi. Mas você vai encontrar organelas quando esses dendritos estiverem aqui, perto do corpo celular. Quando eles estiverem perto do corpo celular, você vai encontrar muitas organélulas, certo? Agora, quando esse dendrito estiver aqui, olha só, estiver aqui no finalzinho, ali perto da membrana pós-sináptica, ou seja, estou dizendo bem ali na sinapse. Eu vou fazer essa divisão com você sobre pré e pós-sináptica. Ali ele vai ter não só algumas organelas, mas vai ter ribossomos livres, mitocôndrias e até retículo endoplasmático rugoso. Essa é uma grande diferença do axônio para o dendrito, ou seja, esse dendrito que está perto ali da membrana pós-sináptica, que é pré-sináptica, aqui é pós-sináptica, esse dendrito ele vai ter ribossomos livres, mitocôndrias e retículo endoplasmático rugoso. Olha essa imagem esquemática aqui, que vai mostrar que tem mitocôndrias, não está mostrando os retículo endoplasmático rugoso, como eu citei aqui embaixo, certo? Os ribossomos livres, mas é muito legal para você entender membrana pós-sináptica e membrana pré-sináptica dos dendritos. Uma questão muito simples e dedutiva que você pode perceber olhando aqui é que existem algumas coisas imersas nessa membrana pós-sináptica. Eu vou te dizer que essas coisas são proteínas. E elas estão imersas porque existe aí uma dupla camada de lipídio. Vou repetir. Existe uma dupla camada de lipídio imersa nas moléculas de proteína. No ato da sinapse, certo? Que nós vamos dizer que é uma sinapse axodendrítica, porque ela vem do axônio e depois vai para os dendritos, certo? Eu vou ter aí essas proteínas que vão receber
ou seja, essas proteínas são receptores dos neurotransmissores que serão liberados na fenda sináptica. Ou seja, nós temos uma fenda sináptica aqui e nessa fenda sináptica vão ser liberados os neurotransmissores e quem vai receber são as proteínas receptoras dos neurotransmissores. Muito bem. Você já viu que tem um espaço ali, certo? E você viu que esse espaço aqui, onde tem os neurotransmissores, a recepção, vai se caracterizar como é chamado de fenda sináptica, porque aqui vai acontecer a famosa sinapse. Simples assim. E quando aqui tem mais um desenho esquemático de como é que está funcionando isso, ó, neurônio pré-sináptico, você está vendo dendritos aqui, mais dendritos e aí você continua. E exatamente como aquele desenho esquemático, mas aqui está mais bem ilustrado, certo? Então, você tem o impulso nervoso vindo daqui para lá, certo? E aí você tem a sinapse. Na sinapse, você vai ter uma deformação dos dendritos, certo? E ali você vai ter uma dilatação dos dendritos, que vai formar as gênulas ou espinhas dendríticas. Vou repetir, vai formar as gênulas ou espinhas dendríticas no ato, ou no acontecimento, no momento que está ocorrendo a sinapse. E isso daí vai ser muito importante para nós, porque as gêmulas ou espinhas dendríticas estão relacionadas com a nossa memória de curto e longo prazo. Bem, as gêmulas, essas deformações, essa dilatação, ela vai aparecer justamente ali nos dendritos durante a sinapse. Ou seja, quando você faz sinapse, você vai ter ali gêmulas. Por que elas são tão importantes? Bem, as gêmulas elas são maleáveis, elas podem aparecer e desaparecer. E tem esse formato aqui. Elas são muito importantes porque elas representam a sua memória de curto prazo e talvez a de longo prazo também. Eu explico. Em um neurônio tem mais de 30 mil gêmulas e as novas informações que você está aprendendo agora são formadas gêmulas ali nos dendritos, gêmulas ou espinhas dendríticas. E lá no hipocampo, na área CA1, você consegue identificar, né, uma grande quantidade de gêmulas. Vale lembrar que as gêmulas é apenas um dos mecanismos de neuroplasticidade, ou seja, há mais mecanismos referentes aí à forma, às deformações, à forma com que o seu cérebro funciona, mas de maneira simplificada, focando apenas nessas espinhas dendríticas, elas vão ser importantes para nossa memória de curto prazo. Ou seja, você aprendeu uma informação, formou uma gêmula, eu consigo identificar ela lá no hipocampo na área CA1, e a partir do momento que você começa a repetir essa informação e repetir essa informação, você começa a criar um circuito, você começa a criar sinapses daquela informação ali, e chega no momento em que de tanto você repetir, vai aumentando a quantidade, o número de receptores daquele circuito sináptico. E esse aumento de receptores vai causar um espessamento, ou seja, aquela informação de curto prazo, agora ela vai começar a se tornar de longo prazo. E eu consigo observar isso quando essa gêmula ela começa a ter um citoesqueleto que faz com que ela permaneça ali, ou seja, se torne uma memória de longo prazo. Eu estou falando, esse citoesqueleto é justamente a rede fibrilar que sustenta as sinapses. Resumo.
As espinhas dendríticas, né, elas fazem parte da região de processamento inicial da informação e que demonstra a plasticidade do neurônio pelas modificações bioquímicas na membrana, que são traduzidas como aprendizado, memória e adaptação. E elas podem ser fortalecidas se você continuar utilizando essas informações. Ou o contrário também é verdade, serem eliminadas caso você não as estimule esses novos aprendizados, essa memória, essa informação. Ou seja, muito dessas espinhas dendríticas, dessas gêmulas, elas vão se perdendo com o tempo, certo? Com a idade, porque você deixa de utilizar determinadas informações. Abaixo da membrana pós-sináptica, nós vamos encontrar uma rede de fibrilas, que ela está relacionada à manutenção da integridade das sinapses, certo? E é interessante destacar que essas fibrilas, essa rede fibrilar que sustenta a sinapse, vai colaborar com aquele citoesqueleto que eu já conversei, já citei aqui para você. Um outro ponto muito relevante é que quando você possui um estresse crônico, veja, não é um estresse agudo, é um estresse crônico, certo? Você pode interferir nesses circuitos neurais que vão até as gêmulas, certo? Vamos dizer assim, vão até aquele circuito de memória que você, por exemplo, estudou numa prova, estudou para realizar uma prova, porém, em razão de uma querela pessoal, você está num estado de estresse crônico e aí você vai fazer a prova e aí, puf, você tem um branco momentâneo. Ou seja, aquele circuito neural ali, ele é prejudicado, tá certo? Ele é prejudicado. E aí você também acaba sendo prejudicado na prova. Só que é momentâneo, certo? Você sai da prova, você lembra aquilo que você estudou. Bem, uma questão interessante, uma aplicação prática, é que quando você for estudar, você precisa ter uma dinâmica para estudar. Você precisa ter maneiras pelas quais você consegue organizar e repetir aquela informação de maneira eficiente, para que você possa produzir as gêmulas, as espinhas dendríticas, e que elas sejam estimuladas de tal forma que se tornem permanentes, ou seja, torne uma membrana ou uma memória, um aprendizado de curto prazo em uma memória de longo prazo. Uma aplicação interessante, utilizada inclusive por um professor, é que quando você, ao invés de prestar atenção na aula, está perto do intervalo, vamos dizer assim, você fica pensando no intervalo, é como se você está fazendo sinapses do intervalo. Ou seja, o seu cérebro ele vai lembrar com mais facilidade do intervalo do que a matéria. Então, é necessário ter foco. É necessário se concentrar no que está sendo passado. Bem, um exemplo interessante da formação de sinapses é a cocaína, certo? A cocaína forma muitas gêmulas, muitas espinhas dendríticas, muitas sinapses. Porém, essas sinapses que são formadas estão relacionadas com o uso da droga, ou seja, o indivíduo sente mais vontade e é como se ele pensasse o tempo todo em usar a droga. E as gêmulas, as sinapses, as espinhas dendríticas relacionadas às informações do cotidiano, elas diminuem, ou seja, o uso da droga se torna mais importante do que a vida social, a vida cotidiana, que é o que nós conhecemos. Isso significa dizer também que, nesse ponto aqui de sistema de recompensa, quando você era criança, você tinha, né, ali o seu responsável, pai, uma mãe, não sei, um responsável que lhe
colocava regras. Se você não cumprisse tais regras, como estudar, você não teria acesso à internet ou alguma outra coisa que você gostaria de fazer. Isso significa dizer que quando você é disciplinado ou disciplinada, você começa a controlar esse sistema de recompensa e começa a, deixa eu colocar em outras palavras, a se tornar os seus pais. Outrora, quando você era criança, você se desvinculava rápido de uma atividade que era importante. Agora, como adulto, como adulta, você reflete e você faz mesmo sem querer. Isso vai fazer com que você tenha mais sinapses relacionadas ao tipo de atividade que é importante você lembrar, como se forçar a estudar e só depois de estudar fazer uma coisa que você gosta. Bem, existem muitos tipos de neurônios e até agora nós estamos falando muito da questão dos dendritos. Os dendritos, eles têm N funções, como você vê até agora, e eles servem também para ajudar na classificação dos neurônios, que nós vamos colocar aqui 3 tipos de neurônios. É importante dizer o seguinte, aqui em cima você tem os neurônios sensitivos ou aferentes, certo? E esses neurônios sensitivos ou sensoriais ou aferentes, eles possuem um dendrito que sai do pericárdio, ou seja, do corpo celular. Ponto. Já o motor, ou os neurônios motores, ou eferentes, eles têm muitos dendritos curtos e ramificados que saem do pericárdio, ou seja, do corpo celular. Essa é uma grande diferença. Então, o sensorial, certo? Ele é muito sensível. Então, ele só precisa de um dendrito saindo do pericárdio. Não precisa de muita coisa, só um. Porque ele é muito sensitivo, muito sensorial, muito sensível. Então, só precisa de um. Ele é o aferente. Pronto. Agora, os motores são eferentes, eles não são sensitivos, eles não são sensoriais, não são tão sensíveis. Então, eles precisam de muitos dendritos curtos e ramificados que saem do pericárdio do corpo celular do neurônio para poder ter sua função efetivada. Outra coisa, os neurônios sensoriais, eles saem dos órgãos internos e da periferia direto para a medula. Então, eles estão passando ali as sensações para a medula. Agora, o motor, os eferentes, ele vai passar as informações, né, do sistema nervoso central para o corpo, ou seja, para todas as partes dos órgãos, enfim. Então, esse é o caminho o qual diferencia esses 2 tipos de neurônios. Bem, quanto à classificação dos neurônios, existem os bipolares, multipolares, unipolares ou pseudopolares. Bem, vou começar de maneira simples dizendo que os bipolares, eles são bem simples, certo? Os bipolares são bem simples. Os multipolares, eles também são simples, mas eles têm mais ramificações de dendritos. Agora, os pseudopolares e unipolares, eles já precisam de uma visão embriológica, porque eles possuem uma característica que só eles têm. Pronto, essa é uma forma de já começar a dividi-los. Como eu te disse que os bipolares são simples, pois é, eles têm um dendrito, um corpo celular e um axônio, um de cada. São os bipolares. Os bipolares, só tem um dendrito, então eu já sei, ele é sensível.
só um dendrito, é sensível. Porque não precisa de muita coisa, ele já é sensível. Ou seja, ele é um neurônio sem aferente e sem sensorial, certo? Sensorial. E você vai encontrar esses bipolares na retina, no epitélio olfatório e no ouvido interno. Vou repetir, na retina, epitélio olfatório e ouvido interno. Aquela região ali, os órgãos dos sentidos, de onde? Da região, né, acima do áxis, né, na cabeça, ok? Então, esses são os neurônios bipolares. Retina, epitélio olfatório e ouvido interno. Neurônios bipolares. Quando eu vou falar dos neurônios multipolares, poxa, eles têm muitas ramificações dendríticas. Um corpo celular e um axônio. E isso quer dizer o quê? Poxa, você já sabe. Você já sabe. Por quê? Porque se tem muita ramificação dendrítica, poxa, é motor, não é tão sensível, não é um neurônio sensorial. Não tem como, impossível. Então você tem os neurônios motores da medula espinhal, tá beleza? Simples assim. Então são os neurônios motores da medula espinhal, são os multipolares. Olha que lógica simples. Claro que eu preciso entender que eu vou encontrar esses neurônios piramidais nas camadas 3 e 4 do córtex cerebral, certo? Então, ali no córtex cerebral, eu vou encontrar os neurônios piramidais e até os granulares, que todos são multipolares, nas camadas 3 e 4 do córtex cerebral. No cérebro, eu vou encontrar eles também no hipocampo. E no cerebelo, eu vou encontrar muitas células de Purkinje. Células de Purkinje, que produzem muita sinapse. Porque elas têm mais ou menos mais de 2.000 ramificações dendríticas. Pensa a quantidade de sinapses que estão ocorrendo aí. Afinal, elas precisam de a célula de Purkinje precisa de ramificações dendríticas, porque elas não são tão sensíveis. Não é um neurônio sensorial, não é um neurônio aferente. É um neurônio motor e eferente, não é tão sensível. Agora, quando eu vou para as unipolares ou pseudopolares, certo? Você já percebe que ela é diferente. Você já percebe que o corpo celular, ela não está no meio do caminho, nem no início, nem no final. O corpo celular está fora. Isso mostra que existe um segmento que está saindo do corpo celular e que vai se ramificar. E vai formar esses dois prolongamentos aqui, certo? Vai formar dois prolongamentos. Um dos prolongamentos vai funcionar como um dendrito. E o outro prolongamento vai funcionar como um axônio. E nós vamos falar sobre as diferenças, claro, do dendrito, axônio e corpo celular detalhadamente. Mas essa é uma questão muito importante para entender. Vai formar um segmento, e aí um vai funcionar como dendrito e o outro como axônio. É importante dizer que a bainha de mielina, quem tem sempre é o axônio. Sempre que tem a bainha de mielina é o axônio. Agora, antes de falar onde eles estão, certo? Eu queria te mostrar como eles são formados, numa visão embriológica. E aí eu vou começar aqui, ó. Vou começar aqui na região dorsal da medula. Por quê? Porque assim, esses neurônios, na verdade, eu coloquei aqui número 1, mas começa aqui, ó, na crista neural. Lá na crista neural, certo? Você vai ter neurônios que vão sair de lá. Esses neurônios saíram da crista neural. Aí sim, vai para o número 1. Aí eles vão para a região dorsal da medula, ou seja, sai da crista neural, esses neurônios e esse grupo de neurônios vão para a região dorsal da medula.
E lá na região dorsal da medula, eles vão se diferenciar, eles vão se diferenciar em neurônios bipolares. Vão se diferenciar em neurônios bipolares. E aí eles vão realizar um giro de 180 graus, certo? Quem é que vai realizar esse giro de 80 graus? Os neurônios bipolares, os dendritos dos neurônios bipolares que se diferenciaram na região dorsal da medula. Então, volto aqui, crista neural, neurônios, esse grupo de neurônios, vai para a região dorsal da medula, se diferencia em bipolar. Os dendritos deles vão fazer um giro de 180 graus. E eles vão colar no axônio. Aqui, eles vão colar no axônio. Colei no axônio. E aí? Aí, o que acontece? Eles começam a crescer e produzir um ramo, né, que vai entrar na medula espinhal. Isso daqui é bem interessante, Um ramo. Vou colocar aqui, Um ramo na medula espinhal. E um ramo que vai para a periferia do corpo. Beleza? Um ramo que vai para a medula espinhal e um ramo que vai para a periferia do corpo. E isso vai formar, certo? Esses dois ramos aí vão formar o tal do nosso neurônio pseudonipolar ou unipolar. Pois é, ele é bem diferente, né? E aí, esse neurônio pseudonipolar, ele vai formar por causa desse processo aí, né? Ou seja, eles foram para a região dorsal, se diferenciaram, teve um giro de 180 graus dos dendritos, eles colaram no axônio. E aí, lá, grudados no axônio, começa a produzir um ramo que vai entrar na medula espinhal e o outro ramo que vai para a periferia do corpo. Beleza. E aí forma o neurônio que eu já mostrei a imagem para vocês, vou mostrar de novo. E eles, olha aqui para você ver como é que eles ficam. Um vai para a medula e o outro vai para o corpo, certo? E eles, como eles estavam ali naquela região dorsal que eu te falei, você vai encontrar esses gânglios, certo? Eu coloquei aqui, Você vai encontrar ele nos gânglios das raízes dorsais da medula espinhal. Por quê? Porque lá na origem embriológica, eles se diferenciaram ali, certo? Então você vai encontrar nos gânglios dorsais, né, da medula espinhal. Ou você pode dizer que nas raízes dorsais da medula espinhal, certo? E outra coisa interessante é que, olha aqui, se o impulso nervoso que está aqui, ele vai vir e ele vai passar por esse neurônio, mas em nenhum momento vai encostar no corpo celular, esse impulso nervoso. Simples assim. Então, onde eu encontro os unipolares ou pseudopolares? Lá nos gânglios das raízes dorsais da medula espinhal. Poxa, interessante. E eles vão ser o quê? Eles vão ser neurônios sensitivos. Afinal, você tem dois prolongamentos, certo? Ixi. Você tem dois prolongamentos, ou seja, não tem tantas ramificações assim. Tá bom? Um detalhe aqui, antes de falar agora sobre, fazer um resumão dos dendritos, depois falar sobre o corpo celular e o axônio. É interessante destacar que existe um grupo de células que ajuda o neurônio a cumprir a função dele. E são as células da glia ou da neuroglia, certo? Cada neurônio tem em volta dele cerca de 10 células. Aí você pode ver. Oligodendrócito, astrócito, microglial, célula epidendimária, célula de Schwann, célula satélite. Então todas essas células aí, elas vão estar ajudando ali o neurônio. E problemas relacionados nesse sistema básico que nós estamos vendo
nós poderemos associá-los a doenças degenerativas, certo? Como a esclerose, por exemplo. Isso daqui é um ponto bem relevante.